Começando mais um Matemática Concursos, eu sou o professor Michel Anderson e esta é a prova do BNDES Técnico Administrativo, prova essa realizada em 3 de março de 2013 pela Sesgran Rio. Vamos resolver agora a questão número 36. O gráfico ao lado apresenta o consumo médio de oxigênio em função do tempo de um atleta de 70 kg ao praticar natação. Considere que o consumo médio de oxigênio seja diretamente proporcional à massa do atleta. Qual será, em litros, o consumo médio de oxigênio de um atleta de 80 kg durante 10 minutos de prática de natação? Alternativa A, 50, B, 52,5, C, 55, D, 57,5 ou E, 60. E aí, pessoal, alguma ideia de como resolver esse problema? Bom, primeiro vamos entender, ok? Ele passa aí para a gente 3 informações, que é o peso do atleta, o consumo médio de oxigênio em litros, ok? Em função do tempo em minutos representado no gráfico, tudo bem? Pessoal, esse é o tipo de problema que nós vamos resolver por regra de 3, tá? Nesse caso, regra de 3 composta. O que é uma regra de 3, pessoal? Regra de 3 é um processo prático para resolver problemas envolvendo valores que se relacionam proporcionalmente entre si, ok? Então, toda vez que ele passar algumas informações de valores que se relacionam proporcionalmente entre si e a partir desses valores ele quer que você encontre um outro da mesma natureza, é regra de 3, ok? Vamos entender então o nosso probleminha, pessoal. Nós temos então o nosso gráfico, ok? Consumo médio de oxigênio, representado aí no eixo das ordenadas, em função do tempo em minutos. O que o gráfico ele nos mostra? Que quando se passam 2 minutos, o atleta ele consome 10,5 litros de oxigênio. Quando se passam 4, ele consome 21, ok? Traçando aí então a nossa reta, seria uma funçãozinha do primeiro grau. Muito bem. Quais são as informações que o enunciado nos passa? Vamos montar as nossas proporções. Um atleta com 70 quilos, em 2 minutos, pelo gráfico, ele consome 10 litros e meio de oxigênio. Isso quer dizer que um atleta de 80 quilos, quando se passam 10 minutos, que é o que o enunciado nos pergunta, irá consumir quantos litros de oxigênio? Pessoal, regra de 3 composta. Quais são as minhas grandezas? Quilogramas, tempo e oxigênio. Todos esses valores se relacionam proporcionalmente entre si. O que nós temos que fazer antes, pessoal? A grandeza onde está a nossa incógnita, no caso o x, nós vamos isolar ela, ou seja, deixar ela de um dos lados da igualdade. As grandezas onde estão as outras duas frações aí, nós vamos multiplicar, ok? Porém, nós temos que analisar cada uma dessas grandezas separadamente com a grandeza onde está o nosso x. Nós vamos analisar se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Então, para começar, vamos analisar aí, pessoal, o tempo com o oxigênio. Esquece o quilogramas como se ele não existisse. Vamos colocar aqui na grandeza onde está o oxigênio uma setinha apenas para nos orientar, ok? Ela pode estar para cima ou para baixo, a posição não importa. Vamos analisar se a grandeza oxigênio é diretamente ou inversamente proporcional à grandeza tempo. Reparem o seguinte, o nosso tempo de 2 foi para 10 minutos. Pessoal, se o nosso tempo aumenta, o consumo médio de oxigênio em litros aumenta ou diminui? Aumenta também, não é isso? Isso quer dizer que, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Se o tempo diminuísse, o consumo médio de oxigênio também iria diminuir. Ou seja, o que acontece com uma grandeza acontecerá com a outra. Então, elas são diretamente proporcionais. Se na grandeza oxigênio eu coloquei a setinha apontada para cima, para me orientar, na grandeza tempo, colocaremos também a setinha voltada para cima. Então, eu sei que tempo e oxigênio são diretamente proporcionais. Muito bem. Vamos fazer a mesma coisa agora, escondendo a grandeza tempo e analisando aí separadamente os quilogramas. Pessoal, um atleta de 70, agora ele foi para 80 quilos, tudo bem? Ou um novo atleta. Se o peso do atleta aumenta, o consumo médio de oxigênio aumenta ou diminui?
aumenta também, né, pessoal? Porque ele tem mais massa, então o consumo do oxigênio vai aumentar. Isso quer dizer que, se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Eu sei que elas são diretamente proporcionais, ok? Então, as três grandezas, elas se relacionam entre si diretamente proporcionais. Isso quer dizer que eu não preciso inverter nenhuma delas. Muito bem, vamos resolver então a regra de 3 composta normalmente. Pessoal, do lado direito aqui da igualdade, no nosso segundo membro, eu vou manter a nossa fração, 10,5 sobre x, e no primeiro membro vamos multiplicar aqui, ok? 70 vezes 2, 140, 80 vezes 10, 800, simplificando, chegamos aí a 7/40. Muito bem, agora vamos fazer o seguinte. Pessoal, isolando aqui o x, vamos efetuar aí a propriedade das proporções. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, eu sei que 7 vezes x será igual a 40 vezes 10,5. Dessa forma, o x, vamos isolar no primeiro membro, o 7 está multiplicando, passa aí dividindo, operação inversa, chegando assim a 60 litros. Ok? Então, 10,5 vezes 40 dividido por 7 é igual a 60 litros. Então, um atleta de 80 quilos, num tempo de 10 minutos, ele vai consumir aí de oxigênio 60 litros, alternativa E. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, assistam o próximo vídeo e até a próxima.